Camila, me escuta? Camila vai daqui a pouco voltar com a gente. Eu disse para ela que eu ia dar tchau. Olha, daqui a pouquinho, então, Camila Xavier vai voltar conosco para conversar sobre um assunto. Eu vou até dar uma bizuiada aqui no meu celular, porque eu já tinha deixado ele aberto. Também é notícia que aparece no meio do programa, tá, pessoal? A gente está aqui apresentando o programa para vocês e do nada aparece matéria nova e a gente traz para vocês. Qual é essa denúncia que daqui a pouco a gente vai trazer com Camila Xavier para ela explicar o que é que está acontecendo? A família do ministro Alexandre de Moraes está pedindo uma indenização de R$60 mil para Alessandro Vieira. Quem é Alessandro Vieira? É o senador que era relator da CPI do crime organizado. Então, a esposa do ministro Alexandre de Moraes e os filhos dele entraram com um processo por danos morais contra o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, pedindo, então, R$60 mil em indenização por declarações que associam o escritório da advogada Viviane Barsi, o escritório, no caso, Barsi de Moraes, ao primeiro comando da capital. Camila Xavier, você me escuta? Escuto. Estamos aqui com o senador Alessandro Vieira. Muito obrigada, senador. Então, você estava introduzindo, né, essa matéria, essa notícia de que os familiares e a esposa do ministro Alexandre de Moraes decidiram entrar com um processo contra o senador Alessandro Vieira. E eu queria que o senhor comentasse, então, como o senhor vê esse processo e essa iniciativa, né, da família do ministro contra o senhor. É mais uma tentativa de constrangimento. O fato que é alegado pela família do ministro Alexandre e do escritório Barsi de Moraes simplesmente não aconteceu. Eles alegam que numa entrevista eu teria referido que eles, o escritório, receberam dinheiro do PT. Basta ver a própria entrevista para ver que não é verdade. Então é só mais uma tentativa de usar a justiça para constranger alguém que faz críticas e que cobra posições. Sim, sim. E eu queria saber como que o senhor vê esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, da família do ministro Alexandre de Moraes, desde que se terminou, né, a CPI. Como que o senhor vê o senhor, a própria carreira política do senhor, o senhor segue sem temer essas iniciativas, né, do Supremo Tribunal Federal? Como que o senhor enxerga esse impacto disso? Não, eu sei com toda tranquilidade, eu sei que estou do lado certo da história. Essas pessoas acham que são intocáveis, essas pessoas acham que podem fazer o que bem sem ter que sequer prestar explicações. Esses ataques todos, do ministro Alexandre, ministro Gilmar, ministro Toffoli, eles são apenas isso, ataques, ofensas, ameaças. Eles não explicam contratos milionários, não explicam caronas em jatinho, vinculação, amizade com processados, nada disso eles fazem. Eles tentam a estratégia de constrangimento. Comigo, pelo menos, não vai funcionar. E a última pergunta que eu queria fazer para o senhor, amanhã a gente tem uma sabatina muito importante aqui, né, do ministro Jorge Messias, e eu queria saber, assim, não são casos que se conversam, mas como vai se perguntar para o ministro sobre questões relativas Supremo Tribunal Federal, a essa relação entre os poderes. Eu queria saber se o senhor pretende abordar esses pontos, se o senhor pretende, na sabatina, puxar alguma questão relativa a essa relação, né, entre Supremo e Congresso Nacional e até os negócios dos ministros, enfim, pontos relacionados a essas questões. Sim, sem dúvida, será objeto do sabatinado o que se espera de postura do ministro do Supremo. Se ele acha normal carona em jatinho, se ele acha normal contratos milionários, se ele acha normal vinculação em proximidade com investigados ou condenados. Eu quero crer que a resposta será não. E, ao mesmo tempo, também vamos abordar outros temas sensíveis que são baseados com a história do Messias, né? Essa ligação dele com o partido político, até que ponto isso vai contaminar as decisões dele, e o posicionamento em alguns pareceres que foram alvo de polêmica. Vai ser uma oportunidade para que ele possa explicar isso em detalhe. Perfeito. O senhor pode adiantar algum desses pareceres? Quais pontos específicos, assim, devem ser abordados? Foi muito comentado pelos nossos seguidores, questionando muito um parecer vinculado a uma ação que cuidava de uma resolução do CRM que trata de aborto. Então, esse é um ponto que precisa de um esclarecimento melhor com relação à postura dele, para que a gente possa ter muita clareza naquilo que a gente vai fazer no voto para um futuro ministro que vai ficar lá por quase 30 anos. Quero agradecer muito por ter participado com a gente aqui no Agora Metrópolis e eu volto com vocês aí no estúdio. Rafael. Camila, agradeço também ao senador Alessandro Vieira. Olha, vamos mudar totalmente de assunto.